Olá pessoal, atendendo um pedido feito por vários usuários, na verdade eu recebi esse pedido desde o Galaxy Note 2, né? Para eu mostrar o que é que eu tenho aqui no meu... O que é que eu trago aqui no meu smartphone, aqui nos meus aparelhos, o que é que eu uso neles, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês neste vídeo. Começando aqui pela pela minha home screen, né? Um dos aplicativos mais perguntados, qual é o nome, o que é isso, é este aqui, ó, é este widget que nós estamos vendo aqui, né? Ele é chamado de System Info Widget. O nome dos aplicativos que nunca apareceram aqui, que eu nunca fiz nenhum review sobre eles aqui no canal. O link para vocês poderem baixá-los vai estar no tutorial escrito, daí basta que vocês entrem ali onde está escrito visite o nosso site, entrem ali e vocês vão ter lá dentro todos os links direto para poderem baixar pela Play Store, ok? Esse aqui é um aplicativo pago, ele é meio antigo, não é atualizado já faz algum tempo, mas é um aplicativo que eu considero bonito, ele me dá algumas informações que eu preciso, inclusive ele me permite fazer acesso rápido. Ele funciona como um shortcut de algumas coisas, né? Então, no caso aqui, quando eu clico na bateria, entro naquelas informações. Quando eu clico, por exemplo, aqui ó, na parte de armazenamento, eu venho aqui para as informações de armazenamento, certo? Então, esse daqui é um widget. Eu não vou mostrar todos os aplicativos que eu tenho aqui, vou mostrar só os mais importantes, certo? Aqui, no caso dos aplicativos que eu coloquei aqui na minha pasta de sistemas, é de lei ter o SuperSU, que é o aplicativo que eu utilizo para gerenciar o acesso às permissões de superusuário. Então, todos os aplicativos que eu preciso conceder as permissões de superusuário estão aqui. O BusyBox, né? Então, o BusyBox, para quem conhece Linux, sabe que ele funciona como, em termos leigos, um complemento de comandos, né? Então, alguns comandos que não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Alguns comandos que não estão disponíveis aqui na própria ROM, você complementa com o BusyBox, certo? O emulador terminal ele funciona como um terminal do Linux, né? Então, isso daqui provavelmente não vai ser interessante para a maioria dos usuários. Um aplicativo que eu recomendo que vocês tenham é esse aqui, né? Ele se chama OnePassword. O que ele faz? Ele serve para você fazer o armazenamento das suas senhas. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Você digita uma senha aqui, desbloqueia o aplicativo e dentro dele, né, você vai incluir aqui as suas contas, sites, qualquer coisa e junto as senhas, para você não ter que ficar decorando essas senhas todas, né? Então você pode criar senhas absurdamente difíceis e não precisa ficar se preocupando em lembrar delas, certo? O Tasker, ele é um automatizador de atividades, né? Então, por exemplo, ó, posso criar esta função aqui, ó, posso ativá-la de forma que quando eu chacoalho o meu smartphone, deixa eu ver por que aqui ele não tá. Era para ele estar funcionando, peraí. Deu um errinho, é por causa da minha posição de mão aqui, né? A posição da minha mão não está muito adequada para fazer isso. Ele abre a câmera, a posição aqui está bem ruim, né? Eu fiz algumas configurações de posição de chacoalhar aqui. Então eu posso automatizar algumas coisas.
Eu, por exemplo, aqui, ó, no ativar GPS, quando eu acesso qualquer um dos meus aplicativos que me permitem permitem me guiar enquanto estou dirigindo, como o Google Earth, Google Maps, o Here Beta, ele ativa automaticamente o GPS. Quando eu fecho esses aplicativos, o GPS se fecha. É possível praticamente fazer qualquer coisa aqui dentro, de coisas simples a coisas mais complicadas, onde se utiliza variáveis, né? Onde se utiliza algumas coisas que são muito comuns a quem trabalha com programação, né? As condições que você impõe para que alguma atividade seja executada é possível fazer utilizando o Tasker. O EFS Manager, nós já fizemos um review sobre ele aqui no site, né? Aqui no canal e no meu site. Ele serve para fazer o backup do seu e-mail. A vantagem deste aplicativo aqui é que ele permite fazer o backup tanto nos aparelhos Exynos como nos aparelhos Snapdragon, certo? Nesse caso aqui específico para o Galaxy Note 4. Titanium Backup, um aplicativo importante para mim, no caso, né, para fazer o backup dos meus aplicativos. Ele não só faz o backup dos aplicativos, como dos dados desses aplicativos. Então, por exemplo, quando eu restauro qualquer aplicativo que eu tenho aqui, eu não preciso reconfigurá-lo, ele já salva as configurações juntas. O SD-Made e o Clean Master, eu utilizo os dois associados atualmente, de forma que seja feita uma limpeza do meu sistema de tempos em tempos, né, para eliminar arquivos desnecessários. O Lucky Patcher, a única função dele aqui no meu aparelho é me salvar quando acontecer de ele dar a mensagem de armazenamento insuficiente, quando na verdade eu tenho armazenamento suficiente no meu aparelho. Isso acontece devido a alguns arquivos ODEX que ficam residuais aqui de aplicativos que você já teve, e esses arquivos ODEX presentes de forma inadequada, eles podem fazer a leitura, eles podem induzir a leitura incorreta do seu espaço de armazenamento, e daí pode dar aquelas mensagens. Então ele está aqui só por este motivo. Eu não deodexei a minha ROM porque eu não achei necessário, então apenas deixei o Lucky Patcher aqui. O Greenify é um arquivo que permite você hibernar os seus aplicativos, né? Isso faz com que eles não fiquem rodando em segundo plano, diminui o consumo de bateria. Funciona melhor quando você está com o Exposed Framework instalado aqui. Nós já falamos sobre o Greenify em um vídeo aqui no nosso canal, é só você dar uma procurada sobre isso, certo? Essa informação aqui do Lucky Patcher fazendo a limpeza de arquivos ODEX também nós já comentamos aqui. O Phoninfo é um aplicativo que me dá informações sobre o meu aparelho, inclusive ele pode te dar informações sobre se o aparelho ser recondicionado ou não. Quando ele é recondicionado, vai aparecer a informação aqui, certo? Não se preocupem, aqui escrito Made in China, as peças do aparelho são produzidas na China, mas a montagem do aparelho é feita aqui, ok? Ele te dá informações sobre o Knox. No caso aqui do Galaxy Note 4 Exynos, está errada a informação de 0x1, o Knox nosso marcado no aparelho com Exynos é apenas 1, certo? Ele vai te dando outras informações, operadora, tipo de qual é o seu processador, armazenamento, cor do aparelho, né? Bom, vamos em frente. O MIDI Scan Switch, ele serve para você ativar ou desativar o escaneamento da sua memória, da sua mídia, né? Alguns usuários, por exemplo, logo que reinstalam uma ROM, logo colocam uma ROM nova, eles reclamam que a frequência dos processadores fica muito alta, o aparelho começa a esquentar. Isso porque ele está fazendo escaneamento da sua mídia, ele está escaneando, por exemplo, seu cartão de memória externa. Se você quiser que isso não aconteça, basta acionar esse aplicativo aqui e desabilitar a leitura da memória externa. O problema é que quando você colocar uma fotografia, uma música, um arquivo novo ali,
o seu aparelho não vai identificar esses arquivos, você vai ter que colocar ele para fazer o escaneamento. O ideal é deixar o escaneamento ativo, né? Porque ele vai consumir mais bateria na primeira vez que escanear, depois ele só vai fazer o escaneamento complementar, identificando arquivos que ainda não foram identificados. O Secure Settings, ele é um aplicativo que eu utilizo como um complemento para o Tasker, algumas funções do Tasker, né? Esse aplicativo de automação aqui, ele necessita de acesso a algumas configurações e somente por meio do Secure Settings eu consigo fazer esse acesso, ok? O Smart Lock Screen, ele é um aplicativo que, por exemplo, estou na tela de bloqueio, se eu apertar o botão Power, vejam que não aparece menu nenhum e o aparelho sequer desliga, né? O menu tenta aparecer, mas ele some. Isso associado a uma tela bloqueada impede que uma pessoa, por exemplo, reinicie o seu aparelho, né? Se o aparelho não reinicia, não desliga. Isso dá tempo, por exemplo, se você for roubado, de acionar os mecanismos de rastreamento e de bloqueio do seu smartphone. Isso serve em qualquer aparelho. O Skip Lock é um aplicativo que me permite, por exemplo, quando eu estou na minha rede Wi-Fi, a minha tela bloqueia, mas eu consigo desbloquear ela sem precisar ficar passando o meu dedo aqui no leitor de impressão digital ou digitando senha. Se eu desativar o meu Wi-Fi, ele já pede para eu passar aqui o leitor de impressão digital. Então, quando eu estou aqui na minha rede, ele identifica, eu deixei identificado como uma rede segura. Isso faz com que ele não exija a leitura da impressão digital. Algumas vezes, quando a sua rede é reconectada, ele pede ali uma primeira vez, mas depois não pede novamente, certo? O Finger Security é um outro aplicativo que nós já fizemos review aqui no canal. Ele é perfeito para os aparelhos que têm leitor de impressão digital. Então, por exemplo, eu deixei inclusive ele programado para que enquanto eu estou aqui na minha rede Wi-Fi, ele não me peça para fazer a leitura da impressão digital e acessar alguns aplicativos que eu deixei pré-selecionados. Quando eu saio da minha rede Wi-Fi, aplicativos de redes sociais, aplicativos de comunicação instantânea, eles vão exigir que eu passe o meu dedo aqui no leitor de impressão digital. Então eu achei esse aplicativo aqui perfeito para aparelhos que tenham um leitor de impressão digital. Este ad-free, ele é um dos diversos aplicativos que bloqueiam as propagandas dos aplicativos em que aparecem aqueles banners, né? Então eu tenho esse daqui desde o meu Note 3, eu gostei dele, funciona bem direitinho, então eu deixei ele aqui. Este aplicativo você não vai encontrar na Play Store, ele não está lá. Esse aplicativo aqui você vai ter que baixar de alguma outra fonte. Eu vou tentar procurar em algum lugar que tenha ele já postado, de preferência no XDA. Se eu não encontrar, eu vou fazer o upload disso daqui na minha conta do Mega e deixo disponível o link também ali no meu site para vocês baixarem. Basta acessar ali onde está escrito visite o nosso site. O Wi-Fi Scheduler também é um outro aplicativo que já foi feito review aqui, né? O que ele faz? Ele identifica as torres de celular, as torres com sinal de telefonia celular, e por meio dessas torres ele identifica em que lugar você está. Se você está, por exemplo, próximo ao local onde está a sua rede Wi-Fi ou não, né? Então, no caso, eu deixei pré-programado aqui para ele identificar as torres que estão aqui perto da minha casa, de forma que, quando eu estou nessa área, o Wi-Fi ativa-se automaticamente. Quando eu saio desta área, o Wi-Fi desativa. Ele faz a busca de tempos em tempos por esses sinais de torre, faz a triangulação para determinar a sua posição e ativar ou não este Wi-Fi, certo? O CPU-Z, ele é um aplicativo que ele me dá informações sobre o funcionamento dos meus cores, né?
Vejam que eu tenho aqui 4 cores destinados a trabalhos mais pesados e 4 cores destinados a trabalhos mais leves, né? E ele vai me dando essas informações. Tenho várias outras aqui, certo? Para complementar esse CPU-Z, eu tenho o Wake Lock Detector. Ele serve para identificar os wake locks, né? Ou seja, os despertar desnecessários do kernel. Isso faz com que haja um consumo maior de bateria. No caso aqui, ó, quando nós vemos aqui a maior parte verde, significa que ele está na maior parte do tempo em Deep Sleep. É claro que isso não vai acontecer, por exemplo, se você estiver com a função Touch Wake, aquela função de dar toques na tela e fazer o aparelho despertar. Nós ainda não temos, pelo menos eu não testei os custom kernels ainda, mas até onde eu sei, nenhum custom kernel para o Note 4 tem essa função implementada. Então, provavelmente você não vai ter Wake Locks. Se você, por exemplo, passou a noite dormindo, utilizou esse aplicativo aqui e viu que a maior parte dele não está em verde, pelo menos 90%, 90%, 95% dele não está em verde, significa que seu aparelho está tendo os Wake Locks. E daí precisa identificar quem é o serviço ou processo que está em atividade por maior tempo. Ó. Os serviços do Google foram ativados 280 vezes e ficou... O período máximo que ele ficou ativo foi 1 minuto e 36 segundos. Certo? Esses são os aplicativos de sistema. Eu tenho aqui ainda, ó, nos aplicativos de telefonia, esse Dr. Keaton Auto Record, que ele serve para fazer a gravação automática das ligações, das chamadas telefônicas. Tem que ter root para usar isso daqui. E eu tenho este outro aplicativo aqui que chama-se Chamada Certa. Se eu não me engano, ele está disponível no Samsung Apps, no Galaxy Apps, desculpa. Não sei se ele está disponível no Play Store, eu nunca procurei, né? Provavelmente sim. Esse Chamada Certa ele serve para você identificar as operadoras de telefonia de cada um dos seus números. Já que apareceu aqui, ó, isso daqui é um outro aplicativo que eu já mostrei também aqui no canal. Ele chama-se Floating Notification. Agora ele mudou de nome, ele se chama Floatification, se eu não me engano, né? Tem na Play Store para baixar. Ele cria essa bolinha de notificação com os números mostrando quantas atividades tem dentro dessa notificação, e ele me permite inclusive decidir se eu quero, nesse caso aqui, um e-mail responder ou excluir. Clico aqui, tenho acesso ao e-mail. Vamos descartar aqui porque ele veio para resposta. Certo? Essa aqui foi só a primeira parte dos vídeos mostrando os aplicativos que eu tenho aqui no meu smartphone. Essa série aqui vai ser dividida em umas 4, 5 partes para não ficar muito longo. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe este vídeo porque isso me ajuda bastante. E até o nosso próximo vídeo então. Obrigado por assistir.